Olá, começando mais um Notas do Karsug, direto aqui da redação do portal Terceiro Tempo, Avenida Paulista. Cláudio Karsug, a gente estava conversando até um pouquinho ontem por telefone para marcar o horário de hoje por causa do jogo da Seleção Brasileira, etc. E a gente conversava um pouquinho antes de começar. Cláudio, desde quando a Mercedes não tinha dois carros quebrando numa condição, quer dizer, condição de corrida, sem batida, sem nada? Olha, foi uma longa pesquisa americana que tive que chegar a 1955, Uau. em Monza, 63 anos atrás, quando a Mercedes teve dois carros que quebraram, independentemente de batida, que muita gente diz na última vez foi em 2016, aquela batida do Hamilton, mas é uma condição diferente, né? Quebrar por defeito do carro, eram 63 anos, mais de meio século. Monza, 1955. Então, realmente, é uma coisa clamorosa. Eu até estava pensando em brincar, botar o título em alemão, Deutschland kaputt. Pois que inclusive liga também no futebol. Pois é, né? Porque a Alemanha também voltou para casa, ninguém esperava a Alemanha eliminada na Copa do Mundo na primeira fase, em última no seu grupo, né? Sim, uma coisa clamorosa. E olha, absolutamente inesperada. E essa também da corrida foi de certa forma inesperada, porque se você fosse pedir a qualquer pessoa uma previsão para a corrida, pela superioridade da Mercedes nos treinos, pelo fato que desde 2014 em certa ela sempre ganhou, embora seja o circuito feito pela Red Bull. Mas então, os dois carros largando na primeira fila, e ainda mais com Bottas como pole e o Hamilton 16 centésimos, então você realmente pensava... A previsão, né? Claro, a previsão, primeiro e segundo, a menos que o Vettel fizesse um milagre na largada, quando se pensava que pudesse largar um terceiro, pudesse se meter entre os dois. Mas depois, quando ele foi, perdeu 3 lugares, largou em sexto, falou, bom, acabou. A dúvida é quem será o terceiro. O Raikkonen até ameaçou aquela largada, né? Fez uma bela largada, né? Uma belíssima largada, ele botou o carro no meio das duas Mercedes, viu que ia bater, tirou o pé, né? E fez uma corrida inteligente. Aliás, foi uma das melhores corridas do Raikkonen no ano. Se ele tivesse a continuidade de rendimento nesse nível, ninguém discutiria a renovação no contrato dele por mais um ano. Uma atuação que, aliás, levou ele a terceiro lugar no campeonato agora. Exato. Né, é que ele, às vezes, vai muito bem e às vezes ele parece que está ausente. Está pensando em alguma coisa na Finlândia, na vodka dele, assim, sei lá. Mas às vezes ele parece que desliga. Eu penso que dá aqueles... O que eu estou fazendo aqui? Eu queria andar de rally lá, dar umas voltas na neve. É mais divertido. Mas quando ele está ligado, realmente ele mostrou que ainda é um excelente piloto. Não, isso a gente não tira o mérito dele, sem dúvida alguma. Agora, quem aproveitou muito bem a oportunidade de ouro que teve foi o Max Verstappen, né? Claro, contando, aliás, com uma enorme torcida da Holanda ali. Me parece, eu torço para que essa minha impressão se confirme, que o Verstappen botou a cabeça no lugar. Você vê que já são 2 corridas em que ele não faz bobagem, em que ele não quer andar mais daquilo que o carro lhe permite, e foi premiado com uma vitória, sem dúvida, muito bonita e amplamente merecida. Então eu acho que esse é um ponto positivo que se encontra no Mundial, e daqui para frente, além da Ferrari e da Mercedes, tem que levar em conta também a Red Bull, que tem o Verstappen, e tem o Ricciardo, que é um piloto sólido, um piloto que faz sempre resultados. Acabou quebrando, né, Cláudio, nessa prova, não marcou pontos. Mas, de qualquer forma, ele ainda está na frente. 3 pontos, né, apenas. O Verstappen encostou agora, nessa regularidade boa do Verstappen. Então, eu acho que o Mundial ganhou mais 2 protagonistas, e isso é amplamente positivo em sentido de espetáculo. E no campeonato a gente tem agora, reassumiu a liderança, o Vettel 1 ponto à frente do Hamilton, que acabou não pontuando, né, exatamente em função dessa quebra inédita há tanto tempo, né, Cláudio, dos carros da Mercedes. E também chama a atenção uma coisa que a gente comentava antes do programa, a questão dos motores Ferrari, porque tivemos Grosjean, né, e o Magnussen, né, com o carro da Haas, né, tem 6 motores Ferrari nos 10 primeiros. Bem, a evolução de 2017 para esse ano, né, da ideia da evolução e da confiabilidade
que esses motores conseguiram. Então isso é um ponto amplamente positivo para o pessoal lá de Maranello e torna o campeonato ainda mais interessante. Trabalharam bem nesse motor, Sim, né? claro. E fica a dúvida quanto a essa evolução do motor Mercedes, que realmente tem uns cavalos a mais, só que não sei se tem confiabilidade. Pois é. Aí uma coisa depende muito da outra. E agora há muito pouco tempo, né, Cláudio? Sim. Porque são 3 grandes prêmios consecutivos em finais de semana, Exato. né, Cláudio? Acho que domingo, lá em Silverstone, será muito interessante ver o que vai acontecer, que é uma pista que exige muito do motor. Sim, falando sempre em regimes altíssimos de Exato. rotação, né? Uma pista, digamos, a pista de casa da Mercedes. Então será muito interessante ver o que vai acontecer lá. Mas de qualquer forma, repito, é um campeonato cada vez mais interessante, cada vez mais apaixonante. Bom, vamos às notas, Cláudio. Max Verstappen 10. É o grande, foi espetacular corrida, né? Bastante consistente durante a prova toda, né, Cláudio? Aliás, eu acho que nessa vez eu vou ser mais generoso nas notas, porque dá 10 para o Verstappen, 9,5 para o Raikkonen e 9 para o Vettel, que fez uma bela corrida. Largou em sexto, de recuperação, né? largou em sexto. E Dessa vez não se precipitou ali na largada, não encostou em ninguém, né, Cláudio? aliás, os dois, tanto o Sim, Raikkonen sim, porque o Raikkonen correu mais risco, como você mencionou no começo. Ele ficou né, encaixotado, é verdade. entre dois carros, não tinha possibilidade nem para a direita nem para a esquerda. Se não tira o pé, bate e acaba aí a corrida. Isso possibilitou a Ferrari assumir a liderança da Taça dos Construtores com 10 pontos à frente. 247 a 237, né? Isso é Exato. muito interessante a gente observar, né, Cláudio? Porque a Mercedes parecia meio que tranquila nessa Sim, condição, sim, né, sim. Cláudio? Porque o Raikkonen estava reagindo muito pouco, né? Exato. Então acabava que a Mercedes tinha 2 pilotos e a Ferrari quase Tinha um e meio. Tinha um, de vez em quando tinha 2. Se continuar tendo 2, mesmo a disputa da Taça dos Construtores vai ser muito parelha e muito interessante. Então uma corrida que eu pensei fosse chata, em vez de acabou sendo sensacional, com surpresas várias, a surpresa do Bottas quebrar na volta 14, a surpresa do Hamilton quebrar na 63ª, e tudo isso mudou completamente a classificação do Mundial, Mundial Pilotos e do Mundial da Copa dos Construtores. Então, eu acho que é um momento muito favorável para a Fórmula 1. Vamos ver agora em Silverstone o que vai acontecer. E falando em Ferrari e falando em Silverstone, deve ser lembrado que a primeira derrota da até então invencível Alfa em 50 e 51 foi exatamente em 51, no Grande Prêmio da Grã-Bretanha, em Silverstone, com Froilán González derrotando o seu compatriota, o Emmanuel Fangio. Froilán González com a Ferrari 4500 e Fangio com a Alfa 1500 com compressor. A Alfa que havia sido, enfim, campeã, né, na temporada inaugural da Fórmula 1. Quando a gente fala em Silverstone, fala Grande Prêmio da Grã-Bretanha, 13 de maio de 50 é a data inicial da Fórmula 1 que a gente conhece, com Farina, venceu a corrida e acabou sendo campeão daquela temporada, né, Cláudio? O nome Alfa Romeo está meio que de uma forma ainda tímida, retornando à Fórmula 1 através da Sauber, que aliás novamente voltou a pontuar tanto com o Leclerc nessa corrida, né, Cláudio, e com o Ericsson, né, nome décimos. Agora, você falou do Leclerc, a grande dúvida que se estabelece em projeção futura, projeção 2019, é se será ele o homem no qual a Ferrari vai apostar, ou se vai apostar mais numa coisa conservadora e mais segurança no Ricciardo. Hoje eu acho que está um pouquinho mais para o Leclerc que para o Ricciardo, mas enfim, ainda vai depender muita coisa. E para a Ferrari, claramente, o mais interessante seria contratar agora o Ricciardo e conseguir segurar o Leclerc, sei lá, pondo, ou ainda mais mantendo mais um ano, né, vinculado. Não sei se ele vai querer, porque realmente ele está disputando como um piloto do qual você ainda não tem a noção exata de seus limites. Do potencial, né? Então,
Vamos ver, né? Quer dizer, aí o próprio Raikkonen acordando aí, a gente não sabe até que ponto, né? Isso de repente inspira ali, dá um alento até para o próprio Raikkonen, de repente fala, poxa vida, mas olha, eu também existo, eu também estou aqui, né? Digamos que ele ganha em Silverstone. Pois é. Perfeitamente pode acontecer. Claro. Aí então, porque normalmente essas contratações você define mais ou menos até o Grande Prêmio da Itália, começo de setembro. Então esse é o momento que tem que decidir e cada qual busca se apresentar da melhor forma possível. E algumas peças aí talvez se movam nesse tabuleiro. A gente não sabe se o Alonso, por exemplo, vai ficar na McLaren, de repente abre uma vaga interessante, quem sabe até para algum piloto que esteja numa equipe, se comentou recentemente, do próprio Ricciardo ir para a McLaren por um belíssimo contrato. Tecnicamente falando, não seria uma boa pelo momento da McLaren, mas a questão financeira às vezes também pesa para o piloto, né? Sim, mas o Ricciardo já disse que não né? vai entrar em barca furada. Eu acho que a McLaren nesse momento é uma barca furada. Então, confiaria mais em permanecer na Red Bull com a parceria com a Honda agora. Inclusive a oferta, pelo que se sabe, é uma oferta substanciosa do ponto de vista financeiro. Eu acredito que se não for para a Ferrari, ele fica na Red Bull, assina por mais 2 anos. Perfeito. Bom, também na Áustria, lá em Spielberg, né, na antiga Zeltweg, né, que a gente tanto acostumou, agora é Red Bull Ring, né, que o pessoal da Red Bull comprou a pista, mas enfim, mantiveram, né, o traçado é muito interessante, tem aquela descidona que é bacana de ver, né, a paisagem é muito bonita, é lindo, né, você fala assim, poxa vida, tanta região agrícola, agrária, de pecuária, você vê uma pista lá no meio, né? Você vê a entrada do autódromo de um lado, do outro lado tem as vacas pastando ali, o pessoal vai lá comprar leite, o pessoal durante a transmissão comentou até muito isso, a gente ouve muitos nossos amigos repórteres que trabalham na Fórmula 1 falando dessas experiências. O pessoal reclama do barulho, porque diz que isso atrapalha, as vacas produzem menos leite. Pois é, elas ficam estressadas com aquela barulheira dos carros, né, Cláudio? Bom, lá no Red Bull Ring, lá no antigo Zeltweg, também tivemos a etapa da Fórmula 2, o Sete Câmara subiu mais uma posição, na semana passada havia subido de sétimo para sexto, agora de sexto para quinto, fez um sexto lugar e um terceiro lugar, novamente pódio, né, Cláudio? E vamos ter também novamente na semana que vem a etapa da Grã-Bretanha, que é um circuito que as equipes todas também da Fórmula 2 conhecem bem, né, Cláudio? Não é novidade para nenhuma delas, né? Todo mundo já conhece de sobejo, aí fica apenas aquela incógnita normal na Grã-Bretanha do clima. Pois é. Vai fazer calor, não vai fazer calor, vai chover, não vai chover. Então isso é incógnita para você acertar o carro. É verdade, a turma que se prepara, os jornalistas, o pessoal que faz a cobertura também para estacionar o carro e depois andar de galocha, porque é uma barreira danada, o pessoal reclama todo ano disso. Aliás, a grande jogada em Silverstone não é de carro, é de moto. De moto você consegue se livrar, porque de carro você não está arriscado, sobretudo na saída, levar 3, 4 horas até um trânsito, né? E o público inglês absolutamente apaixonado por automobilismo, com certeza vai lotar as dependências de Silverstone na próxima semana. Bom, saindo da Inglaterra, saindo da Áustria e também da Inglaterra, porque afinal de contas estamos falando lá, e vamos agora para a Holanda, para a Ásia, onde tivemos uma das provas mais eletrizantes, eu não vou dizer dessa temporada, mas dos últimos anos da MotoGP. Espetacular, né? Eu acho que esse é um cartão de visita que eles deviam gravar. Quando ela pergunta, escuta, como é que é a MotoGP? Olha, dá uma olhadinha. Não vender patrocínio, né? E para mim, de Assen, que muitos entendem que é a catedral do motociclismo, não se pode esquecer que o Mundial de Moto começou um ano antes que a Fórmula 1, começou em 1949 e Assen esteve sempre presente como tradicional, né? Como tradicional. E para mim de lá saiu não apenas o Marques como probabilíssimo campeão mundial, mas um Marques diferente, porque o que se dizia em sentido restritivo a Marques, que ele não sabia fazer uma corrida pensando nos pontos. Aquela coisa da estratégia, né? Mais mental, né? Mais mental. E agora ele mostrou o fato dele ter trocado os pneus quase na linha de largada e depois ter economizado os pneus, andou por várias voltas, em quarto, quinto lugar, até que ele sentiu que nas últimas 3 voltas dava para ir embora, foi e ninguém mais ouviu, só conseguiram vê-lo depois no pódio.
mostra que realmente estamos, aliás, eu não tinha nenhuma dúvida quanto a isso, mas estamos diante de um campeão que pode ser facilmente comparado aos grandes de todos os tempos, desde Agostini, Haywood, Surtees e todos os demais. Realmente é um fora de série. Eu sei que você gosta sempre de fazer aquela análise ao término da carreira, né, Cláudio? Claro. Mas eu ia até te perguntar exatamente, já estava na minha cabeça, mas o Marques é um desses fenômenos do esporte que você, mesmo ainda com a carreira em curso, dá para ter essa noção. E é impossível que ele tenha pelo menos uma queda uma clamorosa surpresa, uma queda assim vertical de rendimento, porque ele é jovem e guia de uma forma espetacular. E a corrida foi muito interessante porque permitiu também recolocar algumas coisas em ordem, tipo Lorenzo. Uma bela saída, tal e coisa, liderou, mas depois acabaram os pneus e acabou lá atrás. Dovizioso é um bom piloto, tal, mas não é um top. Rossi está na fase claramente descendente de sua carreira, ainda conseguiu. Até ameaçou ali, né? Até chegou a brigar pela liderança. E Rins e Vinales são dois bons pilotos, bons resultados. A Suzuki com o novo motor conseguiu chegar ao pódio, isso é muito bom. A Yamaha mostrou que em determinados circuitos a maniabilidade da parte ciclística é muito importante, mas, claro, a disputa, na minha opinião, aliás, eu já disse isso tempos atrás, é pelo vice-campeonato. Sem dúvida. O campeão, mais uma vez, é o Marques. Marques está com 140, Rossi 99, Vinales 93. E uma coisa interessante, né? Um pódio integralmente espanhol, né? Com o Marques, o Rins e o Vinales. E os 5 primeiros com motos diferentes. Exatamente. Né? Isso demonstra realmente um equilíbrio, uma condição muito legal que a MotoGP conseguiu. Sim, né? Nós tivemos, exceto aquelas voltas finais em que a superioridade do Marques era evidente, mas até lá tivemos uma luta ferradíssima, cada pouco ter alguém liderando. Então é um espetáculo soberbo. Eu sou apaixonado por MotoGP e posso até ter uma visão um pouco parcial da coisa. Entusiasmado, né? Mas é um entusiasmo que vale, né? É um entusiasmo que vem daquilo que você vê. Claro. É difícil você encontrar um outro esporte em que até, não foi o caso dessa corrida, mas muitas vezes você tenha a decisão na última curva da última volta. E durante a corrida, 5, 6 ou 7 pilotos se revezando nas primeiras posições. E a próxima etapa vai ser na Alemanha, né? Sachsenring, né? Que é um circuito que, obviamente, os pilotos também já faz parte do calendário já há um bom tempo. E é claro que a gente deve ter aí mais uma nova disputa, uma previsão de uma boa corrida também, né? Na Alemanha, sim, né? Provavelmente sim. Provavelmente na Alemanha a Ducati deve andar melhor. Aí podemos pôr o Lorenzo, em parte do Vizioso, Petrucci também, ali no bolo, né? fazendo uma boa corrida. Mas o Marques é absoluto favorito para ganhar o Mundial. Legal. Dica final, como eu tenho falado sempre aqui, site do Karsug, karsug.com.br, hospedado no UOL, como aqui o Portal Terceiro Tempo também. Novidades no site, o que a gente pode falar que o pessoal vai ver, além de futebol, né? Futebol tá rolando solto também no site do Karsug, né? Estamos fazendo a cobertura. Belíssima cobertura, o Cláudio gravando muitos vídeos, né? Comentando os jogos, né? Quem quiser me seguir no Facebook, no Instagram, tem sempre, depois de cada jogo do Brasil, nas outras oportunidades, a minha opinião, é claro, é uma opinião amplamente discutível, eu acho, como todas as opiniões. Muitíssimo abalizada, ótima. Eu sou suspeito para falar, porque você é suspeito de falar de MotoGP que ele gosta, eu sou suspeito de falar do Karsug porque eu gosto muito também. E indústria automobilística também, né, Cláudio? Sim, indústria automobilística. Nesse momento, a indústria automobilística está um pouco aguardando, porque todo mundo sabe que você apresentar alguma coisa nova durante a Copa do Mundo, você queima a apresentação, mas mais para lá, por agosto, setembro, vamos ter interessantes novidades em vários segmentos de venda de carro. Legal. É isso aí, Cláudio. Nos vemos então na próxima semana, já para a gente falar exatamente do Grande Prêmio da Grã-Bretanha em Silverstone, onde tudo começou na Fórmula 1, no estado da Fórmula 1, né, Cláudio? Exato. É isso aí, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau.